Na aula de agora eu vou falar a respeito das flexões do adjetivo. O adjetivo varia em gênero e número em grau. Vejam só. O adjetivo varia em gênero. Você já sabe que falar que adjetivo varia em gênero é a contraposição entre o masculino e o feminino. Já vimos isso inúmeras vezes. O comportamento aqui é o mesmo comportamento do substantivo. Vejam, o adjetivo pode também, como substantivo, ser biforme ou uniforme. Dizer que o adjetivo é biforme é dizer que há duas palavras e o gênero masculino e o gênero feminino marcado nessas palavras. Por exemplo, olha só, se eu pegar aqui bonito, bonito é masculino. Qual é o feminino? Bonita. Bonito e bonita. Claro e clara. Então, quando a gente consegue fazer essa contraposição, nós estamos falando que a gente está diante do biforme. Uniforme. Quando se trata de adjetivo uniforme, a gente não vê essa contraposição entre o masculino e o feminino. Por exemplo, simples. Qual é o gênero do adjetivo simples? Não tem gênero. Aqui, então, ele é uniforme. Por exemplo, útil. Mesma coisa, grande, etc. Todos são elementos aqui uniformes, tá bom? Super simples, não tem nem o que a gente discutir. Falando em número, tô contrapondo o quê? Tô contrapondo. Vou colocar em roxinho aqui, né? Você já percebeu desde o início que eu sou mó frescura com as minhas canetinhas. Por quê? Porque eu gosto das coisas bem organizadas, tá? Vejam só. Aqui, quando eu estou falando de número, eu estou contrapondo o singular e o plural. Beleza, informação já prestada várias vezes. Contudo, uma coisa importantíssima. Veja, lá no substantivo, eu trouxe as categorias do substantivo. Substantivo simples e composto, concreto e abstrato, comum e próprio, primitivo e derivado e, por fim, o substantivo coletivo. Tranquilo. Aqui no adjetivo existe também adjetivo simples e adjetivo composto. Isso também existe aqui. O adjetivo simples é aquele formado por uma palavra. Por exemplo, todos esses aqui. Então, o adjetivo simples é aquele formado por uma palavra. Vamos colocar aqui, então, fazer uma chave afirmando que esses aqui são o quê? Adjetivos simples. Ok? Beleza. As regras de plural dos adjetivos simples são idênticas às regras de plural dos substantivos simples. Então, não há nenhum problema na pluralização dos adjetivos simples. É só você testar aqui, olha. Bonitos, bonitas. Claros, claras. Simples. Simples é uma palavra que nem sequer em número varia. Ela é invariável. Úteis, grandes. Ok. Nenhum problema na pluralização dos adjetivos simples. Contudo, existem regras para o plural do adjetivo composto que são diferentes das regras de plural do substantivo composto. Atenção! Uma coisa é substantivo simples, outra coisa é adjetivo simples. São classes diferentes. Mas as regras de plural são idênticas, porque aí é algo trazido pela ortografia da língua portuguesa. Beleza, tá provado aqui, muito tranquilo. Mas tome muito cuidado. Uma coisa é o substantivo composto. Outra coisa é o adjetivo composto. As regras de plural do substantivo composto e do adjetivo composto são diferentes. Por que eu estou fazendo, né, essa cena toda e te chamando a atenção? Porque eu vejo frequentemente os meus alunos fazendo confusão, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é classificar o composto.
Você vai olhar para a palavra composta e vai classificar. Essa palavra composta é um substantivo composto? Então, as regras de plural são as regras dadas numa das aulas anteriores. O elemento em destaque é um adjetivo composto? As regras de plural são essas aqui, que são só duas. Lá no substantivo composto eu trouxe várias. Eu coloquei variam ambos os elementos, varia somente o primeiro elemento, varia somente o segundo elemento. Aqui não, aqui eu trago só duas. Então, entenda isso. Primeiro é necessário classificar o composto. Substantivo composto ou adjetivo composto. Depois, a gente faz uma reflexão acerca das flexões, tá? Beleza, então aqui, quando eu falo em número singular e plural, se eu estou falando do plural do adjetivo simples, eu nem me preocupo, porque são regras intuitivas, muito parecidas com as regras de plural, muito parecidas não, as mesmas regras de plural do substantivo simples. Contudo, no adjetivo composto a coisa é diferente. Então, plural do adjetivo composto. O adjetivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Perfeito, veja só. Comprei 2 blusas verde claras. Verde claras é um adjetivo composto que restringe a significação do substantivo blusas. Você percebe que eu não comprei blusas quaisquer, eu comprei blusas verde claras. O primeiro elemento aqui, verde, é um adjetivo. O segundo elemento, claras, também é um adjetivo. Ok? Segunda frase, comprei blusas verde oliva. Verde oliva é aqui um adjetivo composto que se refere a blusas, que determina o substantivo blusas, modificando a sua significação. Então, vejam, verde oliva está aí restringindo a significação do substantivo blusas. Verde é um adjetivo e oliva é um substantivo. Oliva é um substantivo. Olha a diferença. Blusas verde claras. O segundo elemento, que é um adjetivo, variou. Blusas verde oliva. O segundo elemento, que é um substantivo, está invariável. Por quê? Por conta das duas regras de plural do adjetivo composto que eu coloquei aqui, olha. No adjetivo composto, o primeiro elemento é invariável. Verde claras, verde oliva. O primeiro elemento, invariável. O segundo elemento só varia se for um adjetivo. Verde claras. Clara é um adjetivo, razão pela qual variou conforme substantivo. Sendo um substantivo, isto é, se o segundo elemento for um substantivo, ele se mantém invariável. Razão pela qual oliva está invariável. Blusas, verde, oliva. Tudo invariável, tá? Então, são somente essas duas regras. Adjetivo mais adjetivo, o segundo varia. Adjetivo mais substantivo, nada varia. Muito cuidado para não fazer confusão. Confesso que essa segunda regra, que é de adjetivo mais substantivo, é uma regra que aparece mais para fazer referência a cores. A primeira regra, que é adjetivo mais adjetivo, pode fazer referência a cores e a tantas outras situações. Daqui a pouquinho eu vou anotar. A segunda regra só faz referência a cores. Por exemplo, azul bebê. Em azul bebê, nós temos um adjetivo composto. Azul é adjetivo e bebê é substantivo. Por exemplo, comprei várias roupinhas azul bebê. Nada varia. Por quê? É adjetivo mais substantivo. A mesma coisa rosa bebê, né? Azul bebê, rosa bebê, vermelho sangue, verde musgo. Percebe que é tudo cor, tá? Então, eu confesso que essa segunda regra, ela se restringe a cores. Nada varia, então, nos dois elementos. Vamos falar da primeira, então. Olha só. Já peguei em prova. Contextos histórico-culturais. Contextos histórico-culturais. Histórico-culturais é um adjetivo composto que se refere a quê? A contextos. O primeiro elemento é invariável e o segundo elemento é variável. Beleza. Vem cá.
Medidas, medidas, medidas político-administrativas. Medidas político-administrativas. Isso aqui é muito interessante, porque na pronúncia, né, super estranho. Como assim, medidas político-administrativas? O primeiro elemento se mantém invariável. Manter-se invariável para nós aqui é manter-se no masculino e no singular. No masculino, caso seja biforme. Se não for uniforme, não tem que discutir masculino, tá? Mas manter-se invariável, em regra, manter-se no masculino singular. Então, medidas político-administrativas, tá? Adjetivo mais adjetivo, o primeiro invariável, o segundo variável. Adjetivo mais adjetivo, o primeiro invariável, o segundo variável, ok? Então, muito cuidado, porque essa regra que abrange adjetivo mais adjetivo, ela pode fazer referência a cores ou a demais adjetivos, tá? Fiz um resuminho aqui, espero que você consiga ler. Olha só, aqui o que eu tenho? Somente duas regras, adjetivo mais adjetivo. O primeiro é invariável e o segundo é variável. Adjetivo mais substantivo. O primeiro é invariável e o segundo também é invariável, tá? Como está muito rente aqui ao finalzinho do quadro, ficou justinho, mas valeu a intenção aqui. Você conseguiu ler? Ai, tomara. Então, adjetivo mais adjetivo, o primeiro invariável e o segundo variável. Adjetivo mais substantivo, o primeiro invariável e o segundo também invariável, tá bom? Essas regras aqui de adjetivo composto, elas são muito comuns no dia a dia. E eu vejo as pessoas errando demais, porque aí coloca aqui medidas políticas administrativas. No, o primeiro elemento do adjetivo composto é invariável. Tranquilo? Na próxima aula eu vou falar a respeito da flexão de grau do adjetivo. Até lá!